Olá pessoal, tudo bem? Ailton Júnior com mais um vídeo para vocês. Já de antemão peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe ali seu comentário e deixe sua curtida também, para a gente poder alcançar mais pessoas aí com nossos vídeos. Bom, hoje eu vou trazer um comentário aqui com relação a dois assuntos distintos e relacionados aí ao mundo das criptomoedas. O primeiro é a criação de uma moeda digital brasileira, mas criada pelo Estado. Tá? Então, a notícia é essa. A primeira versão do Real Digital chegará em 2022, afirma o presidente do Banco Central do Brasil. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, confirmou, deixa eu selecionar aqui, confirmou nesta última semana, durante uma palestra, que em 2022 será lançada a primeira versão do Real Digital, a moeda digital do Brasil. Bom, pessoal, aqui ele comenta também, no entanto, de acordo com o presidente do Banco Central, uma versão definitiva do Real Digital deverá ser lançada para os brasileiros apenas em 2024, ou seja, quando o Pix e o Open Bank estiverem mais maduros para suportar o sistema de CBDC nacional. Para quem não sabe, CBDC é uma espécie de criptomoeda do governo, tá? Uma espécie de criptomoeda aí estatal. Bom, o que acontece? Tudo isso, esse sistema aqui começou a rodar já quando o Pix foi lançado, tá? Porque a gente sabe que o Pix, ele não é que ele foi lançado para poder facilitar a vida do brasileiro. Ele foi lançado para o governo ter mais controle sobre a sua vida. Porque imagina, hoje as pessoas, elas transacionam uma quantidade muito grande de dinheiro utilizando esse sistema Pix no Brasil. E é muito mais cômodo, porque as pessoas não usam mais dinheiro em espécie, as transações são rápidas, né? Você apenas registra ali uma espécie de chave, uma espécie de identificação na sua conta bancária e você acaba colocando aquela identificação, já aparece o nome, banco da pessoa que você está enviando ali. Então é muito prático e funciona, até o momento eu tenho visto que tem funcionado muito bem. O problema é que o Estado ele lançou uma tecnologia que ela serve para controlar as pessoas, para controlar a finança das pessoas. Porque você não vê o Estado criando sistemas complexos como esse e que sejam eficientes se não forem para poder, de alguma forma, angariar impostos, se não for para, de alguma forma, eles tirarem o dinheiro da população. Então, porque as inovações, isso é uma lei natural, ela sai da iniciativa privada, porque as pessoas, elas veem necessidade nas pessoas, elas criam coisas para que as pessoas possam usar e assim a roda da economia gira. Elas vão vender aquela ideia delas e as coisas vão desenvolvendo e sempre foi assim com tudo. Então, quando você vê o governo criando uma coisa que um sistema ou uma ferramenta que é muito boa, a gente tem que colocar as barbas de molho e ver se realmente aquilo ali é muito bom mesmo. Bom, então imagina, o Pix rodando, ok, e a gente tem o dinheiro em espécie. No Brasil, teve uma limitação que foi aprovada no Congresso Nacional, acho que foi em 2017, teve um projeto de lei, uma lei que foi aprovada lá, que limita em R$30 mil as transações, que é dinheiro em espécie que você pode fazer, transação de dinheiro em espécie. Acima desse valor, você tem que ir lá e pedir bênção para o governo do seu dinheiro. Você tem que ir lá e falar, olha, eu tenho R$30 mil e eu quero doar meus R$30 mil, eu quero comprar com meus R$30 mil, que seja em espécie, que seja seu, mas você tem que ir lá e falar para o governo que você está fazendo com o seu dinheiro, sabe? Então, quando essa CBDC começar a rodar e eles limarem todo o dinheiro em espécie, eles vão poder, isso vai abrir margem para o governo poder cobrar o próprio imposto de renda diretamente da sua conta do banco. Porque você não vai ter mais como fugir, ou se ele achar que você deve, eles vão simplesmente pegar o dinheiro da sua conta bancária. E você vai ter que ir lá e falar para eles que não, que eles estão errados. Assim como acontece hoje, por exemplo, hoje o governo não manda para você um boleto falando que você deve imposto de renda. Ele fala bem assim, ó, declara o seu imposto de renda aí. Se você declarar e ele achar que aquilo não tá bom, ele vai lá e vai te dar uma multa. Ele vai te cobrar um valor e você tem que provar que você não está errado. Entende? Agora imagina quando você estiver transacionando e o governo simplesmente sumir com o seu dinheiro lá da sua conta ou travar sua conta bancária, igual ministros do STF fizeram recentemente, aí, travando conta de pessoas porque são de ideologias políticas diferentes dos políticos lá de dentro do STF. Né? Obviamente que tem político lá dentro. Então,
a gente vê que as pessoas elas simplesmente usam o sistema estatal para aprisionar a liberdade das pessoas. Então, uma forma de fugir disso é você usando Bitcoin, usando criptomoedas, usando a moeda que o governo não pode bloquear a sua vida, que o governo não vai poder limar a sua liberdade através daquilo ali. Porque se você ficar refém do dinheiro estatal, veja, não é só o dinheiro, o problema é ser o dinheiro estatal. O problema é ser um dinheiro estatal que o Estado cria a revelia. O Estado simplesmente cria do nada. Ele vai lá e se ele achar que ele está devendo muito, ele vai lá e simplesmente aperta uns dígitos lá, faz aparecer um monte de números com zero lá e acabou. Ele simplesmente vai pagar a dívida dele e a inflação vai para a conta do mais pobre. O pobre, que não tem nada a ver com aquilo, o pobre está trabalhando, pagando seu imposto e o governo, além de não produzir nada, de gastar o que você produz, ele gasta mais do que ele está arrecadando de impostos e ainda deixa essa conta para você pagar, porque o governo não quer saber. O governo ele quer se manter vivo, ele vai lutar com unhas e dentes para poder se manter vivo, porque afinal de contas os políticos eles precisam de terno novo, eles precisam de carros blindados, eles precisam de muitos assessores, precisam de apartamentos pagos, viagens, planos médicos, enfim, e várias outras regalias aí. E a gente sabe que quem tem que pagar isso é o povo. Então, alguém tem que pagar isso aí, né? Bom, então quando o governo começar a limar a liberdade das pessoas, tirando de circulação o dinheiro físico, né? Isso vai abrir margem para eles simplesmente travar sua conta bancária, isso vai abrir margem para eles cobrarem imposto direto da sua conta bancária, porque você não vai ter como falar, não, mas essa transação não foi eu que fiz. Essa transação aí, isso não foi assim que aconteceu. Você vai ter que ficar se justificando para o governo uma coisa que é sua. Veja, eu não estou falando de sonegação, eu estou falando de liberdade, é diferente. Porque uma coisa, o Estado foi criado depois das pessoas. As pessoas criaram o Estado para proteger a propriedade privada. Hoje o Estado se tornou um mecanismo tão forte que o Estado aprisiona as pessoas que o criaram. Isso está acontecendo no mundo todo. E estão fazendo uma lavagem cerebral tão grande, o Estado em si está fazendo uma lavagem cerebral tão grande nas pessoas que para eles, quanto mais pobre a população tiver, melhor. Porque o pobre, ele acha que ele depende do Estado para sobreviver. Então, quanto mais pessoas estiverem achando que o Estado é a solução da vida delas, para o Estado é melhor. Ele vai se manter mais forte. Essas pessoas lutarão para proteger o governo que as aprisiona. E é assim que funciona, sempre foi assim em toda a história. Então, esse é só um comentário que eu queria deixar aqui com relação a essa criptomoeda que o presidente do Banco Central afirma aí ser uma inovação, um sucesso, que seria uma revolução. A gente sabe que isso aqui vai a zero, porque a inflação nunca acaba. Né? Daqui a alguns anos precisarão de milhares e milhares de reais para poder comprar uma coisa que algumas décadas se comprariam. Há duas décadas e meia, por exemplo, se comprariam aí com R$1, né? E daí, algumas décadas depois, será necessário milhares e milhares de reais para comprar aquilo. Isso não é culpa das pessoas, é culpa do governo, que causa expansão monetária, criando dinheiro do nada, lastreado no vento, e achando que as pessoas são culpadas pelos problemas que eles mesmos causam. E depois eles colocam a culpa no Bitcoin, que o Bitcoin é limitado, né? A gente sabe que o Bitcoin é limitado. Há um número de Bitcoin específico aí, que desde o seu código de criação, que será 21 milhões até 2140. Então, não tem Bitcoin para todo mundo. Ele não pode ser criado com base no vento. Então, por mais que ele tenha aquela oscilação que sempre acontece, né, tem grandes oscilações, mas a tendência é alta. Porque não é porque o Bitcoin, apesar de as pessoas estarem conhecendo a tecnologia, ser uma tecnologia nova, apesar de o número de usuários está aumentando exponencialmente, mas não é só por isso que o preço está subindo. O preço está subindo também porque no mundo inteiro eles estão inflacionando as moedas estatais. Então, quando o governo causa expansão monetária imprimindo dinheiro para poder pagar dívidas que eles mesmos criam, o Bitcoin ele tende a se valorizar, porque os grandes investidores não vão deixar o seu patrimônio uma moeda que o governo está criando com base em nada. Eles vão colocar alguma coisa, ouro, prata, enfim, qualquer coisa, Bitcoin, qualquer coisa que o governo não pode criar baseado no vento. Já que eu falei de Bitcoin, um gancho para poder falar dessa outra notícia aqui. El Salvador quer construir cidade Bitcoin abastecida com energia termal de vulcão. A gente sabe que no dia 7 de setembro do ano
passado, perdão, dia 7 de setembro desse ano, 2021, El Salvador aprovou aí o Bitcoin para ser uma moeda de curso legal no país. Aí eles falam aqui, vamos ver. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou que o país construirá a primeira cidade Bitcoin do mundo, financiada inicialmente pela emissão de títulos que deverão ser lançados no mercado de criptomoedas em 2022. O país é o primeiro a aceitar o criptoativo como moeda global, o que provocou uma onda de protestos. Olha isso aqui, o que provocou uma onda de protestos. Vamos ver quem está protestando. Vocês conhecem essa cor aqui? Veja, a cor majoritária aqui é a cor vermelha, bonés vermelhos. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Porque é difícil a gente ver alguém protestando contra a liberdade. Veja, o El Salvador não tem mais a moeda dele. A moeda de El Salvador é o dólar americano, assim como é no Equador, que acabou com sua moeda também. Então, quando esses países eles afundam numa crise, numa recessão muito grande, eles acabam tendo a solução de adotar uma moeda de um país forte, de economia forte. Os Estados Unidos têm economia forte até o momento, e eles acabam utilizando essa moeda para poder gerir ali as transações no seu país também. O presidente e os congressistas que aprovaram essa lei, eles não proibiram as pessoas de usar o dólar em momento algum. Ele apenas acrescentou o Bitcoin como uma outra criptomoeda, uma outra moeda de curso legal no país. Só isso que ele fez. Só que algumas pessoas contrárias à liberdade falaram que não querem, porque isso não é bom. Eu não sei qual é o argumento que essa gente está usando, mas enfim, para mim não faz nenhum sentido eles fazerem isso. E o que acontece é que a mídia esquerdista, quando a gente vai ver aqui, ó, o jornal Folha de São Paulo publicou essa notícia, né? A gente sabe que Folha de São Paulo também não é assim um jornal muito de confiança. Mas vamos ver aqui. A cidade vai incluir... O que a cidade vai incluir, né? Será no Golfo de Fonseca, Oceano Pacífico, no sudeste do país. E vai ter de tudo. Áreas residenciais, comerciais, serviços, museus de entretenimento, bares, restaurantes, porto, trem, tudo. Afirmou Bukele. Em inglês, no encerramento do LabitConf, em um fórum anual que reúne bitcoiners do mundo todo. Bom, o que eu digo aqui para você é o seguinte: a tecnologia não anda para trás. Depois que as pessoas conhecem e veem o poder da inovação, esse país é um país pobre, é um país muito pobre. Imagina, é um país extremamente pobre, é um dos países mais pobres do mundo, El Salvador. E El Salvador está usando o dólar, mas o dólar, os Estados Unidos estão imprimindo dólar à revelia. Né? A economia, o presidente do Banco Central está comprando ativos aqui, está imprimindo dinheiro, eles estão jogando aqui trilhões e trilhões de dólares na economia, já se fala de um outro cheque de estímulos, sabe? Então as coisas estão subindo de preço aqui, não só pelos problemas da cadeia de produção que realmente tiveram aí depois que as economias foram fechadas por causa do fique em casa do coronavírus, né? A gente sabe que as economias elas acabaram aí sofrendo no mundo inteiro por causa disso. Então, El Salvador está vendo que a economia daqui, o dólar que eles estão usando está sendo inflacionado também aqui, estão imprimindo dólar à revelia. Então, ele também, o presidente de lá não é bobo, não quer ficar refém aí de uma moeda estatal que as pessoas que são responsáveis pela manutenção dessa moeda não estão se importando com ela, por causa de problemas políticos, né? Então, ele acabou adotando a primeira moeda de curso legal aí, além do dólar, em El Salvador, pelo presidente aí Nayib Bukele, e acredito que outras nações seguirão aí o mesmo caminho. Bom, gente, é isso. Então, uma cidade será criada em El Salvador com o intuito aí de ser uma cidade de Bitcoin. Eu não sei exatamente no que vai consistir, mas fala-se que vai ser uma cidade movida a energia vulcânica, que é a mesma energia que eles estão lá querendo utilizar para poder fazer mineração de Bitcoin. Depois eu faço um vídeo com relação à mineração de Bitcoin, como é que funciona a segurança da rede, como é que funciona o hash rate. Então, eu acredito que sim, tem tudo para ser um sucesso, porque quando as pessoas veem a inovação indo para um lugar que outras nações não querem, essa nação acaba recebendo investimento de estrangeiros, enfim, isso acaba trazendo desenvolvimento. Então a gente vai esperar para poder ver os próximos capítulos dessa novela. Eu agradeço a você por ter ficado até agora no vídeo. Deixe seu joinha aí, ativa o sininho aí e deixe seu comentário embaixo se tiver alguma dúvida.
Tamo junto. Valeu. Se inscreve no canal, hein?